Vamos ler a palavra de Deus, que está em Jeremias, ou em Lamentações, de Jeremias, no capítulo 3, do verso 21. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Escolhemos esse versozinho para ler com vocês aqui, ó. Amém? Você consegue dizer sem olhar para lá? Vamos lá. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Essa palavra foi falada pelo profeta Jeremias, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele estava se condicionando, E a razão pela qual ele estava se condicionando é que a gente vai saber aqui. Tentando controlar exatamente os seus pensamentos, consequentemente controlar também as suas emoções por conta de uma situação. Amém? Podemos assentar. Louvado seja Deus. Vocês sabem que dependente daquilo que nós passamos ou que nós vivemos, nós podemos então ficarmos muito marcados, Às vezes tem marcas que vêm com a gente já há anos, que você vem simplesmente lidando com aquilo, e sempre que você lembra, principalmente, dependendo da situação, coisas que são lembradas, às vezes, cada vez que você se lembra, você revive, você se machuca, você se maltrata, você mexe, às vezes, na ferida que está tentando realmente ser sarada, e a gente, às vezes, não tem como lidar, muitas vezes, com isso. Alguma coisa que está na cabeça da gente, alguma coisa que está ali tão presente, alterando a vida da gente, o comportamento da gente, as atitudes da gente, por conta de situações sofridas. E vocês sabem que tudo é trabalhado na mente da gente, São as situações que se trabalham na mente, que vêm para o coração, que traumatiza você, que gera marcas em você, que gera sequelas, e você tem que ser uma pessoa muito bem decidida e muito bem preparada para poder lidar com essas marcas que você pode ter, situações que realmente de lembranças que não te fazem bem. E isso era uma das coisas que estava acontecendo com o profeta Jeremias. Por que estava acontecendo com ele? Porque ele foi muito marcado por uma situação. Ele viveu uma experiência que não é qualquer pessoa que teria estrutura para poder lidar com a experiência realmente que ele teve, com as situações que ele passou. Deixaram marcas profundas nele, e aquilo, além de ter sequelado ele percebia que aquilo voltava, e na medida que as lembranças voltavam, e toda a situação daquilo que ele passou, ele chegou à conclusão que era o momento dele simplesmente esquecer daquele passado, esquecer daquilo que foi vivenciado, e começar simplesmente a permitir que a sua cabeça se projetasse para aquilo que pudesse dar esperança, gerar expectativa positiva, para que ele não ficasse tão limitado pelo passado e por toda a situação, a história que ele viveu. Às vezes nós estamos vivendo isso e precisando de que Deus venha nos sarar de muitas coisas. Às vezes a nossa vida está completamente machucada por histórias, por situações que vivemos, e às vezes essas machucaduras alteram a nossa forma de olhar a própria vida, alteram completamente o nosso comportamento. Cientificamente isso acontece. Às vezes as decepções que passamos em nossa vida começam simplesmente a nos atrapalhar a vivermos nova experiência dentro daquilo em que fomos decepcionados, dentro daquilo aonde realmente adquirimos marcas. Mas uma das coisas que ele está ensinando aqui é exatamente isso. É tentar trabalhar com a memória, olhar com esperança e começar a acreditar que Deus tem essa capacidade, segundo a própria Bíblia. Tem um verso que diz de criar coisas novas na vida da gente. Diga glória a Deus. E Deus fala isso, que Ele tem realmente como criar coisas novas. Eis que tenho coisas novas, dizia Deus, para o seu próprio povo, que também estava marcado praticamente pelas mesmas coisas que marcou Jeremias. Tenho coisas novas que está saindo à luz. Isso você simplesmente se permite
Deus pegar a tua vida e pegar a tua própria história e pegar exatamente as situações que te marcaram, fazer com que elas silenciem dentro da tua alma e você dá a oportunidade para Deus criar coisas novas, para Deus realmente estabelecer um tempo novo na sua própria vida. Você tem que permitir isso, mas se você quer permitir isso, tem que haver uma aproximação de Deus. Além da aproximação de Deus, você se condicionar em trazer na memória coisas boas, coisas que te possam realmente te dar esperança, para que você tenha a oportunidade de viver o novo de Deus. Diga glória a Deus. Viver o novo de Deus. Mas o que foi que o Jeremias passou, que fez ele escrever esse livro, Lamentações? Uma forma de se lamentar e de chorar por conta do que aconteceu. Ele era um profeta de Deus. Deus falava com ele. E Deus começou a dizer para ele: olha, Jeremias, fala para as pessoas que moram aqui em Judá, no lugar onde você exerce o seu trabalho de profeta, para que eles arrumem suas vidas. Porque se eles não arrumarem as suas vidas e não pararem de fazer essas coisas malucas que eles estão fazendo, eu vou ter que romper com eles. Eu vou romper com eles. E se eu romper com eles, eles vão perder a minha proteção. Se eles perderem a minha proteção, eles vão entrar em desgraça. Porque se coisa pior não está acontecendo, é exatamente porque eu ainda mantenho a minha aliança com esse povo, mantenho a minha palavra de poder abençoá-los e de poder realmente guardá-los. Mas só que essa relação está ficando difícil, pensou Deus, porque eu quero abençoá-los, mas eles estão cada dia mais se afastando de mim, se distanciando de mim. E uma das coisas que a Bíblia diz, por exemplo, é que Deus só está conosco enquanto nós estamos com Ele, diz a Bíblia. Se nós o deixarmos, a Bíblia diz que Ele também vai nos deixar, diz a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não força a barra. Vocês estão entendendo? Além dele não forçar a barra, Ele não invade a vida da gente para se estabelecer na vida da gente unicamente porque Ele quer. Para Ele fazer parte da vida de uma pessoa, Ele estabeleceu que a pessoa tem que querer. Se a pessoa não quer, Ele vai respeitar sem problema nenhuma. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele bate na porta. Eis que estou à porta e bato, disse o Senhor Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu vou entrar na casa dele e cearei com ele e ele comigo, disse Jesus. Significa o quê? Que ele só entra se nós tivermos a atitude de abrirmos a porta. Isso foi falado para a igreja. Se você não abre a porta, ele também não vai entrar, porque ele não vai quebrar a porta ou invadir o seu direito de não querer ele em sua própria vida. E ele tem esse princípio, pelo que a gente entende na Bíblia, que a única pessoa que não respeita isso, segundo a Bíblia, é o diabo, que é classificado como ladrão. Ladrão não pede para entrar na sua casa. Ele entra você querendo ou não. Mas Jesus e Deus, Ele é diferente. Ele participa da vida das pessoas quando as pessoas querem isso. E o pessoal estava cada vez mais se distanciando. E Deus sabia que aquele distanciamento ia fazer o quê? Ia fazer com que Deus também se distanciasse. E eles iam perder toda a proteção que eles tinham. A proteção que não deixava eles caírem na mão dos inimigos e na mão dos adversários. Mas eles continuaram fazendo. E Deus teve muita paciência, paciência de anos, de mais de 20 anos, Deus tentando na diplomacia fazer com que as pessoas repensassem o que estavam fazendo e reconsiderassem os seus posicionamentos, mas mesmo Deus usando o profeta, que era o profeta Jeremias, para poder falar com o povo, as pessoas continuavam andando do jeito que queriam andar. Aí teve um momento que Deus rompeu. E por que foi que Deus rompeu? Porque eles estavam fazendo uma das coisas que para Deus é uma das coisas inadmissíveis.
eles estavam se envolvendo com outros deuses. Eles estavam fazendo escolhas de andar e de se envolver com outros deuses, quando o próprio Deus estabeleceu que ele seria o único Deus da vida das pessoas. Mas mesmo eles sabendo disso, mesmo eles sabendo que existia uma regra, um mandamento estabelecido por Deus, eles estavam colocando Deus de lado e estavam adorando outros deuses. E isso para Deus é a coisa mais absurda. E quem era a deusa que eles estavam adorando? Era uma deusa chamada de Rainha dos Céus. Vamos ler aqui o verso. Olha só o que eles estavam fazendo. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam massa e fazem bolos para a Rainha dos Céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para me provocarem a ira, dizia Deus. O pessoal está fazendo bolo para a Rainha dos Céus. Tem um outro verso, 7:18. Esse é o outro, 44. Olha o que era que eles estavam fazendo. Mais ainda. Jeremias 44:17. Eles diziam assim, quando o profeta começou a falar, não façam isso, porque vocês estão fazendo escolhas de andar com outro Deus. E o Deus de vocês é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eles continuavam fazendo. E quando eles foram realmente chamados a atenção para ver se eles queriam andar com Deus mesmo e continuar seguindo com Deus, que eles se sentiram pressionados a decidir andar com Deus, eles ainda assim reclamaram. Reclamavam dizendo assim, é certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e derramaremos oferta de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis, nossos líderes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Eles decidiram forçar a barra de continuar fazendo isso para a Rainha dos Céus. Vejam bem o que eu quero dizer para vocês. Essa Rainha dos Céus que fala a Bíblia aí, é uma deusa que ainda hoje ela é muito cultuada, ela é muito adorada. Muito adorada. Eu peguei algumas fotos dela aqui que você vai saber quem é ela. O nome dela é Semiramis. Ela tinha essa imagem de uma mulher com uma criança no colo. O Nirod. Nirod é o fundador de Babel, o sujeito que fundou a Babilônia, o sujeito daquela torre que fala lá em Gênesis. Tem outra foto dela aí que fica mais clara, está aí. Isso é ela também. Todos nós geralmente temos ela no bolso, porque a imagem dela está na nota de real. Vocês estão entendendo? E a gente tem essas imagens, a gente nem sabe o que é. A gente só sabe que a gente tem, mas ninguém sabe quem é. Quem são essas figuras? Essa deusa que há muito tempo ela influenciou e atrapalhou a convivência do povo de Deus com Deus. E ela era chamada de Rainha dos Céus. Aí você diz, mas não é a Maria que é Rainha dos Céus? Não, essa deusa viveu 700 anos antes da Maria nascer. Você está entendendo? Isso é o livro do profeta Jeremias. Quando esse livro foi escrito, Maria ainda não tinha nascido. Maria nasceu 700 anos depois. Mas por que foi dado esse título a Maria de Rainha dos Céus? Foi na época do Império Romano, quando o Constantino se tornou imperador em Roma. Ele pegou os cristãos que eram perseguidos, que eram jogados nas arenas, que eram jogados realmente para serem devorados pelos leões. E ele simplesmente, ele teve uma visão da cruz, quando ele vinha para a batalha com o general Maxêncio, que era o imperador de Roma. E essa visão que ele teve da cruz, ele se motivou a ir para a batalha e mudou todos os simbolismos dos seus escudos. Viu? Mudou o simbolismo do escudo. E esse simbolismo que ele mudou do escudo, ele foi com a ajuda da visão que ele teve, da voz que dizia que com esse símbolo você terá a vitória. E essa visão, a história conta
que ele teve na ponte de Milviana, na França. E naquele momento ele saiu para a batalha, ele tinha uma pessoa que estava com ele, que era cristão e que incentivou ele a mudar o simbolismo do escudo dos soldados. Eu acho, pena que eu não dei para ela o simbolismo. Vai, esse simbolismo aqui, deixa eu ver. Coloca o simbolismo só para te ver. Aí todos os soldados passaram a ter, eles modificaram o símbolo para colocar no escudo dos soldados dele. Vamos ver se a gente consegue aqui, viu? Aí quando ele mudou esse simbolismo que vocês conhecem com certeza, significa Jesus Cristo, o simbolismo. Aí colocou e foi para a batalha. E quando ele chegou na batalha contra o general Maxêncio, que era o imperador de Roma, ele venceu a batalha. Ele estava numericamente inferior. O general Maxêncio, que era o imperador de Roma, veio para a batalha com ele, mas foi fugir pelo rio e morreu afogado. E ele entrou em Roma e se tornou o imperador de Roma. Quando ele se tornou o imperador de Roma, achou já? Quando ele se tornou, era esse símbolo aqui. Você já viu esse símbolo em algum lugar? Quem já viu, levante a mão. Pois é, isso significa Jesus Cristo. Toda a igreja católica tem esse simbolismo aí. Isso foi colocado no escudo dos soldados. Os soldados que eles tinham medo, mas eles colocaram e foram para a batalha e venceram. Quando eles venceram essa batalha, vocês sabem o que aconteceu? O Constantino parou de perseguir os cristãos. Os cristãos tiveram a liberdade de se tornar, de exercer a sua fé, e ele deu a liberdade religiosa em Roma. E ele ficou como sendo cristão, mesmo sem nunca ter se convertido. E a história conta que ele pegava os templos de Apolo e transformava em templos cristãos. A prova é que a Capela Sistina, se você for ver da história, foi feita por Constantino. Foi esse imperador que fez isso. E o que é mais interessante nessa história toda, né? Ele foi, aí como todas as pessoas que moravam ali não queriam mais desagradar o imperador, porque era difícil desagradar o imperador. Todo mundo pensava ou achava que o imperador era cristão. Todo mundo então começou a se tornar cristão em Roma. Só que as pessoas se tornavam cristãos não pelo princípio que alguém tem que se tornar cristão, porque a Bíblia diz que uma pessoa, para poder se tornar cristão, ele tem que nascer de novo. É quando você tem a consciência disso, você se converte e muda a sua vida. Mas lá não, as pessoas se tornavam cristãos para poder agradar o imperador. Por quê? Porque o imperador estava defendendo o cristianismo, se dizia cristão, e as pessoas entravam no cristianismo por conveniência política, porque o imperador era cristão agora. Só que quando eles vinham para dentro da igreja, como não havia dentro da igreja, por exemplo, os deuses que eles tinham, eles vieram para dentro da igreja, trazendo consigo todas as suas práticas, todos os deuses que eles adoravam, e trouxeram para dentro da igreja e mudavam o nome. O que era, por exemplo, Semiramis, para as pessoas que vinham, agora eles chamavam de Maria. E o título que a Semiramis tinha, que era de Rainha dos Céus, eles pegaram e deram para Maria e tentaram adaptar dentro do cristianismo. Por isso que tem muita coisa que você não entende. Existem práticas dentro da igreja que não são cristãs e que você não encontra na Bíblia. Por exemplo, a festa da Páscoa. O que é a festa da Páscoa? A gente lembra o quê? Páscoa é a saída, que lembra dos judeus que saíram lá do Egito. E para nós, a festa da Páscoa hoje representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. O que é o símbolo da Páscoa? O símbolo da Páscoa é o quê? É o Cordeiro, diga glória a Deus. Mas por que colocaram o coelho como símbolo? Você já pensou nisso? Por que colocaram o coelho? Como foi que essa tradição entrou no meio da igreja e as pessoas então passaram a ter o coelho como símbolo da Páscoa, quando a Bíblia diz que o símbolo da Páscoa é o Cordeiro?
Aquele cordeiro que eles mataram quando saíram do Egito e pegaram o sangue do cordeiro e colocaram no umbral da porta, que diz a Bíblia que quando o anjo da morte passou, todas as casas que tinham aquela marca do sangue no umbral da porta, onde as pessoas comeram exatamente o cordeiro, né, depois de imolar, que a morte passava por cima daquela casa, diz a Bíblia no livro de Gênesis. Que aquela casa estava marcada. E ali não morria o primogênito, o primeiro filho da família. Por quê? Porque estava marcada pelo sangue do cordeiro. Foi no dia que eles saíram para ir para a terra prometida. Aí de repente você vê o coelho. Por quê? Porque tem uma história que diz que essa deusa chamada Semiramis, que vocês viram que ali está com o filho no braço ali, a história babilônica conta que ela realmente tinha um relacionamento com o filho dela. E ela teve um filho. Resultado desse relacionamento que ela teve com o filho de Irode. E esse filho que ela teve se chamava Tamuz. Está lá no livro de Ezequiel. Vê se tu acha aí. Ouviu? Esse Tamuz queria ser caçador de javali, que nem o pai dele, o Nirode. Mas a história babilônica conta que ele foi atingido pelo javali e morreu. Quando ele morreu, todo mundo começou a exigir dela que ela ressuscitasse o filho dela. Só que ela não conseguiu ressuscitar. E a tradição conta que ela ornamentou um altar babilônico. E nesse altar babilônico, ela colocou o quê? Ela colocou galhos de pinheiros, colocou ovos e colocou alguns animais, alguns pintinhos e alguns coelhos, e disse ao povo que o filho dela tinha ressuscitado naqueles elementos. Por isso que você vê, por exemplo, essa tradição que a gente tem hoje do cristianismo, de árvore de Natal, de comer ovos de Páscoa, essas coisas todas, que vêm como resultado dessa infiltração que aconteceu, vejam bem, dentro do cristianismo, que era resultado exatamente do caso, olha só, a imagem aqui, o pessoal ficava chorando pelo Deus Tamuz, que era um Deus que tinha uma imagem que ele estava morto, um Deus morto, filho dela. E isso aqui, que foi escrito antes de Jesus nascer, é do livro do profeta Jeremias, 700 anos antes. Aí vem essas tradições entrando, do Senhor morto, do filho morto. Começou então eles a infiltrar isso no meio do cristianismo, que o cristianismo não tinha nenhuma dessas práticas. Pode ler no livro de Atos dos Apóstolos se tinha isso. Não tinha nada disso. E essas coisas foram se infiltrando e viraram uma tradição no meio da igreja. Viraram uma tradição no meio da igreja. Porque tudo isso foi se arrumando, depois se organizaram num concílio chamado Concílio de Nicéia, que foi patrocinado pelo Constantino, para poder organizar a igreja, não a igreja cristã, mas organizar a igreja católica, que foi organizado exatamente no Concílio de Nicéia. Procure ler isso na internet que você vai ver. Procure o Concílio de Nicéia que você vai ver o que foi que aconteceu nesse dia. Aí todo mundo começou a se organizar, porque antes a igreja, ela funcionava de casa em casa, ela funcionava nos subterrâneos, porque a igreja era perseguida nessa época. Era muito perseguida. E ela veio então... Vocês estão gostando dessa história? Tá? Eu estou aqui num culto de Quinta da Vitória. Essas coisas a gente conversa domingo de manhã, nos cultos de domingo de manhã. Eu estou vendo que vocês estão parados assim, meu Deus, essa história não está muito boa, né? Mas vejam bem uma coisa. E juntamente com tudo isso, veio essas tradições que foram entrando na igreja. E por conta de tudo isso, Deus começou a se entristecer, porque eles ficavam adorando essa deusa lá dentro de Judá, nos versos que vocês leram comigo. Eles faziam o bolozinho com a imagem dela, e vocês leram ali em Jeremias 44, que eles jogavam incenso para ela, acendiam incenso, e o Jeremias dizia, não façam isso! Não façam isso, porque o que vocês estão fazendo está ferindo Deus, o Deus que vocês acreditam.
Mas eles insistiram. Deus tentou fazer. O Jeremias era o único profeta que falava contra. O restante dos outros profetas estavam todos comprados para falar a mesma coisa. Por que eu digo isso para você? Porque naquela época, o meio de comunicação para o povo era o profeta. O que Deus queria falar para o povo, quem falava era o profeta. Era o meio de comunicação onde eles sabiam qual era a vontade de Deus. O profeta de Deus falava para o povo e o sacerdote falava do povo para Deus. O profeta para o povo e o sacerdote do povo para Deus. Vocês estão entendendo? Era assim que funcionava a comunicação. Tudo vinha através dos profetas. Se os profetas começassem a ensinar diferente, todo mundo começava a seguir o rumo que o profeta estava dando. E vocês sabem o que aconteceu? O rei, juntamente com o sumo sacerdote, que eram os dois poderosos de uma nação daquela época, um representava o domínio político, que era o rei, e o outro representava a religião. Eles se concomunaram e resolveram obrigar os profetas outros, eles compravam os outros profetas para falar para o povo aquilo que eles queriam que fosse falado. Por isso que o pessoal estava questionando, porque os outros profetas falavam que não tinha nada a ver se envolver com a rainha dos céus, que era a deusa Semiramis. Só o Jeremias ficou falando contra. Jeremias apanhou por causa disso. Proibiram Jeremias de entrar no templo. O sumo sacerdote, que era perverso juntamente com o rei Joaquim, e depois com outros reis, que foram vários reis, esse sumo sacerdote pegou ele, deu uma peia nele, praça pública, para poder calar ele, para que ele parasse de falar o que ele estava falando, porque Deus dizia: Jeremias, vai lá e avisa para o meu povo, para eles pararem com isso, senão eu vou me afastar deles. E quando ele ia falar, eles proibiram Jeremias de entrar no templo, porque tudo isso era falado no dia de reunião. O profeta vinha e falava, aí não deixaram mais o Jeremias entrar no templo, porque quando ele falava tudo ao contrário daquilo que o sumo sacerdote, juntamente com o rei, queriam. O rei Joaquim, juntamente com o sumo sacerdote, chamado Passu, era o nome dele. Disseram: aqui o Jeremias não entra mais. Aí Deus disse: pois olha, fica lá na porta. Quando as pessoas estiverem entrando no templo, você diz para ele reconsiderar a posição deles, para eles não fazerem o que eles estão fazendo, senão o que vai acontecer é que eu vou tirar a minha bênção. Eu vou romper exatamente a ligação que eu tenho a eles. E o Jeremias ficava lá: pessoal, se voltem para Deus, larguem da rainha dos céus, larguem de fazer as coisas que vocês estão fazendo, senão Deus vai sair da aliança, vai sair da parceria, todo mundo vai se dar mal. O sumo sacerdote se revoltou, pegou ele, prendeu ele, bateu muito nele. Ele apanhou, ficou muito machucado. Aí Deus disse: não tenho mais o que fazer. Eles estão pedindo para retroceder, pedindo para andar para trás, pedindo para dar errado na vida. Aí Deus falou essas palavras que diz, é o verso que eu mandei, que fala: andaram para trás e não para adiante. Eu acho que mandei esse verso aí. Esse aí, Jeremias 7:24. Olha só o que Deus falou quando Deus rompeu. Deus falou isso aqui: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Aí ele fala o que, Deus? Andaram para trás e não para diante. Sabe por quê que vou andar para trás? Porque eu vou romper, eu vou sair dessa relação com eles. E Deus saiu. Quando Deus saiu e deixou de proteger eles, vocês sabem o que aconteceu? Um rei babilônico chamado Nabucodonosor veio, invadiu Judá, prendeu todo mundo e levou todos os jovens presos para a Babilônia. Pegou tudo que tinha no templo, ele levou, tudo que era de ouro ele levou, e Judá ficou subjugada ao Império Babilônico. O pessoal se tornou escravo da noite para o dia, porque resolveram romper com Deus para se envolver com a rainha dos céus.
Vocês sabem quanto tempo eles ficaram escravos, diz a Bíblia? 70 anos. 70 anos eles ficaram escravos porque eles fizeram uma escolha errada. E Deus disse, olha, andaram para trás, disse Deus. Em vez de continuar comigo para andarem para frente, vão andar para trás por conta da escolha que estão fazendo. E Jeremias viu quando os soldados entraram, bateram, mataram gente, levou todo mundo cativo, porque aquele povo não tinha mais a proteção de Deus. O mal não acontecia com eles, porque Deus estava junto, Deus estava na parceria e Deus não deixava. Mas no momento em que Deus rompeu, que não quis mais andar com eles, porque eles fizeram a escolha de não andar com Deus, o Império Babilônico chegou lá, na liderança do Nabucodonosor, dominou todo mundo e levou todo mundo escravo, e eles ficaram escravos por 70 anos. Jeremias viu tudo isso. Aí o coração dele ficou machucado. Ele viu pessoas morrerem. Ele viu jovens serem levados. E os jovens que eram levados, eles eram castrados. E eles faziam tirava a cultura, mudava o nome dos rapazes quando eles levavam para a Babilônia. O rapaz que tinha o nome ligado a Deus, eles tiravam aquele nome ligado a Deus. Tinham 3 rapazes chamados Misael, Azarias e Ananias. Misael, Ananias e Azarias. Levaram eles cativos para lá e mudaram o nome deles. Tiraram esse nome que tinha relação com o Deus da Bíblia e botaram o nome deles de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tentavam tirar a cultura da pessoa, para a pessoa então praticamente se tornar um babilônico nas crenças e na cultura que tinham. E ficou 70 anos nessa situação de dificuldade. Jeremias viu tudo isso, e isso afetava demais ele. Ele escreveu o livro de Lamentações. Ele ficava muito machucado por lembrar que ele avisou, por lembrar que aquela situação era uma situação humilhante. Mas ele pensou, eu vou viver esse momento e não vou me deixar afetar por toda essa situação. Eu vou condicionar a minha mente, a minha memória, o meu cérebro a pensar nas coisas boas, a pensar que essa situação vai passar, a pensar realmente na esperança de ver essa situação mudar, na esperança de realmente ver que toda essa dificuldade, tudo isso que marcou a vida da gente vai passar, porque ele estava muito afetado, muito machucado, muito ferido emocionalmente por tudo que ele presenciou. E ele foi e disse, eu vou trazer à minha memória, não mais essa lembrança ruim, mas eu vou trazer à minha memória as coisas que podem me dar esperança. Diga glória a Deus. Aí foi que ele escreveu aquilo que eu li no começo para vocês. O que é que tem a ver isso para você, né? Muita coisa. Essa passagem da Bíblia tem muita coisa a ver com você. Às vezes você tem que estar reciclando as suas lembranças. Você está me entendendo? Tem coisas que não te fazem bem. E não adianta ficar remoendo coisas tristes. Não adianta ficar remoendo coisas que te machucaram. Não adianta ficar alimentando coisas que te fazem chorar. Não adianta você simplesmente se permitir o sofrimento de um passado que já passou. Às vezes, nós estamos muito marcados por coisas que já aconteceram e que já se passaram da nossa vida. Uma lembrança ruim, uma situação que não foi boa, aquilo que altera o seu humor, que altera o seu comportamento, que fez você perder a sua essência. Como é perder a essência? É quando você passa uma decepção tão ruim que de repente você começa a se negar a ser uma pessoa boa que você era. E você para e diz, a partir de hoje eu vou ser mau, a partir de hoje eu não vou acreditar em ninguém, a partir de hoje eu não vou ser mais ser bonzinho. Aí você começa simplesmente a negar a sua essência, a sua natureza, por conta de decepção. O que a Bíblia está tentando dizer para você, que não importa quais são as marcas que você tem, não importa quais são as lembranças negativas que você tem, para você simplesmente deixar o passado para trás e se lembrar de uma coisa, que Deus pode fazer coisas novas na sua vida. Está aqui o verso, né? Eis o quê?
Apaga a luz para os irmãos lerem aqui. Vamos lá, vocês vão ler alto, para vocês entenderem o que é que Deus quer com vocês. Leiam. Isso. Amém? Vocês entenderam o que Deus está falando aí? Que não importa o que você possa ter passado, não importa o que você possa ter vivido, você se coloca na mão dele, ele tem coisas novas. Diga glória a Deus. Não somente tem coisas novas, ele diz mais outras coisas. Eu vou colocar um caminho no deserto e o rio do ermo. O que ele quer dizer com isso? Não tem coisa pior do que deserto. Quando ele diz caminho no deserto, é tentando dizer o seguinte: tu pode estar totalmente perdido, sem rumo, sem direcionamento, sem saber para onde ir. Eu dou um jeito para criar um rumo para você. Por que ele fala isso? Porque quando ele usa o termo deserto, é que quando você tem no deserto, você não tem referência de nada. Se colocarem você lá no meio do deserto, você não sabe que direção tomar, porque não existe árvore, não existe nada, não existe referência que possa realmente te apontar uma direção, a direção certa. Já houve pessoas que estavam tão perto de chegar na civilização, mas que no deserto escolheram uma direção, era a direção mais longa, andaram e morreram. Deus está dizendo que de repente você pode estar marcado pelo passado, você pode estar marcado até pelo presente, a tua vida pode estar um deserto. De repente o que você está vivendo é um verdadeiro deserto na tua vida. Você está sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar, sem saber qual é o lado certo para poder direcionar a tua vida, e você está totalmente perdido, totalmente desorientado, totalmente sem rumo. Deus está dizendo que se você está nessa situação, num verdadeiro deserto, se você está com Ele e escolher andar com Ele, Ele vai colocar um caminho no deserto para você, diga glória a Deus, para mostrar a direção que você tem que ir no meio desse deserto que você se encontra. E Ele está dizendo no final que Ele colocar um rio no ermo, dizendo que você no deserto não vai morrer de sede, diga glória a Deus, porque Ele vai te levar na direção do rio. Então essa é a palavra de Deus para você. Talvez você esteja aqui precisando ressignificar a sua vida em muitos pontos das quais você se marcou, você se machucou. Essa ressignificação às vezes é necessário, você chegar, pegar as situações, entender que sejam elas quais forem, de alguma forma, elas vão cooperar para o teu bem, diga glória a Deus. Isso é ressignificar. Sabe o que diz a palavra de Deus? É que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, são todas as coisas, até mesmo as coisas que você não acha boa, de alguma forma Deus vai transformar em bênção para você. Por quê? Porque Deus tem um poder para fazer isso. Ressignificar as situações mais tristes, mais angustiantes da sua própria vida, Ele cria um sentido para elas. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que tem coisas que você não entende agora, você só vai entender depois. Você já leu esse verso da Bíblia? A Bíblia diz isso, que tem coisas que você começa a passar, começa a viver, e tudo aquilo faz parte de uma preparação de Deus para alguma coisa melhor. Por isso que você não pode parar de ter esperança. Não pode parar de ter esperança. Por quê? Porque quando você está nas mãos de Deus, quem tem comando do teu presente e do teu futuro é o Deus que você escolheu viver e andar com Ele. É Ele que vai definir as coisas. Tem coisas que você não entende no primeiro momento. Acha esse verso para mim? Já achou já? O que eu faço, você não sabe agora, mas você vai compreender depois. Tem coisa que Deus está fazendo na tua vida que você só vai entender depois. Diga glória a Deus. Só depois você vai entender. Então, nesta noite, eu pego essa palavra que está aqui para dizer: traz memória boa para a tua cabeça. Não importa o que passou, não importa o que aconteceu, não importa o que te feriu, não importa o que te machucou. Procura trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Diga glória a Deus. E Deus vem
e faz aquilo na tua vida que só Ele pode fazer se você decidir viver com Ele. Deus é tão bom que, apesar de toda essa rebeldia, esse rompimento, essa separação, essa fratura na relação, na convivência que Deus tinha com esse povo, no final Deus ainda trouxe eles de volta para o mesmo lugar de novo. A história conta isso. Deus arranjou uma outra pessoa para tirar eles da escravidão e trazer eles para a terra deles, que eles tinham perdido, saído da terra deles. Então Deus é assim. A gente se quebra, e quando a gente se quebra, que reconhece uma série de coisas, Ele sempre está muito aberto para recomeçar na vida da gente. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você no nome de Jesus.